A fome, ela dói, né? E, assim, quando a gente olha para um lado e para o outro que a gente não vê solução, aí a gente se apega com Deus, né? Você olhar para um lado, não ter, olhar para o outro, não ter de onde tirar, é desesperador. Fome que dói, adoece e mata. Fome que marca o rosto de milhões de brasileiros como a Maria de Nazaré. Estamos no Sol Nascente, Distrito Federal, a 40 minutos da área central de Brasília. Ela tem 49 anos, já teve várias profissões, trabalhou por um bom tempo como empregada doméstica, parou depois do diagnóstico de uma doença silenciosa e perigosa, a depressão. Quando a gente tá com depressão, a gente não tem como agir. A gente não pensa, né? Porque a gente fica vulnerável, né? A gente não tem solução. A gente acha que tudo acabou, né? E aí eu me sentia daquela forma. Aí eu passei mais ou menos uma semana só dormindo. Além de ter de enfrentar uma doença séria e sem um tratamento necessário, a dona de casa tentou receber auxílio de programas sociais que foram negados. Aí a situação piorou. Eu mesmo já passei muita fome, muita mesmo, de passar de 3 dias sem comer. Eu chegava esse momento que eu deitava e dormia e acordava. Esperava o outro dia chegar para dormir de novo, né? Às vezes o que tinha a gente comia, né? Assim, tipo, pegava folha para fazer chá. Às vezes não tinha um açúcar, tomava só o chá sem a água fervida com as folhas, né? Além de lidar com a fome, também é difícil lidar com a ansiedade de saber quando vai ter alimento. Hoje, a situação aqui na casa da Dona Maria é essa daqui: açucareiro vazio, biscoito não tem mais. E aqui, olha só, a quantidade de arroz não é suficiente nem para encher um copinho como esse aqui. Na geladeira, como a gente pode ver, olha só, praticamente vazia. Tem apenas água, uma panela com um pouco de arroz e 2 ovos. Como é que vai ser hoje para se alimentar, para fazer o almoço, para fazer a janta? Hoje, só Deus mesmo, né? A gente espera por Deus e por alguém que doa pra gente, né? Alguma coisa para se alimentar, né? Se não receber uma doação, Não tem. Aí, todo dia a gente tem uma esperança, né? De ter alguma coisa. a esperança de todos os dias é receber alguma doação de alimentos ou roupas usadas. Ela organiza um bazar e com as vendas paga o aluguel da casa, R$ 300. Às vezes as pessoas já têm uma roupa lá em casa, se quiser, né? Aí pega, a gente pega, às vezes a pessoa vem e traz. Aí eu pego, vendo R$ 1, R$ 2, vai juntando, né? Vai juntando para poder pagar o aluguel. Andréia é quem entrega parte das doações para as famílias em situação precária de fome na comunidade. Tem mães que são solo, só vivem mais os filhos. Muitas delas têm acima de 4 filhos pequenos. Então, algumas recebem auxílio, mas o auxílio abastece naquele momento que ela recebe, ela troca o gás, compra alimentação, só que não dura o mês todo. Porque você imaginar 4 crianças que tomam café, ela almoça, ela quer lanchar, ela quer jantar. Então chega um nível, o dia que realmente ela não tem nada. Maria de Nazaré faz parte dos 21 milhões de brasileiros que não têm a garantia de ter um prato de comida todos os dias, segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas. Os dados revelam ainda que mais de 70 milhões de brasileiros sofrem com a insegurança alimentar. Conversamos com a nutricionista da Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Ela fala sobre as principais causas para números tão altos. Crises econômicas, mudanças climáticas e conflitos sempre impactam as populações mais vulneráveis, mais pobres, em todos os países, seja onde for.
Então, essas são as causas principais. E em cada contexto é uma combinação desses fatores. Vamos lembrar que o Brasil é um país que não tem falta de alimentos. O Brasil tem alimentos para todos. O que causa fome, o que causa insegurança alimentar é a falta de acesso das pessoas a esses alimentos. As pessoas não têm dinheiro para comprar esses alimentos. Então, a questão do Brasil é a questão econômica. Fome é não ter o que comer. Já a insegurança alimentar é quando não há certeza de uma refeição ou a quantidade é reduzida de comida e nutrientes devido à falta de dinheiro ou outros recursos. A insegurança alimentar pode ser leve, moderada ou grave. É como explica a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. A insegurança alimentar leve é quando as pessoas, durante um período de tempo, elas têm uma preocupação se o orçamento delas vai ser suficiente para comprar os alimentos que elas precisam. Na insegurança alimentar moderada, a família, as pessoas já precisam alterar tanto a quantidade quanto a qualidade do que elas compram para compor a sua refeição. E no grau mais severo, que é a insegurança alimentar grave, as pessoas realmente já estão precisando pular refeições. Então, muitas vezes elas passam o dia sem uma, sem duas e às vezes até sem as 3 refeições necessárias. Mas afinal, como acabar com a fome? O diretor do Programa Mundial de Alimentos explica que é necessário fazer uma redistribuição de renda com políticas públicas. A fome é um retrato da desigualdade social. Entre os países mais desiguais do mundo, o Brasil está sempre entre os 10 e os outros 9 são todos países africanos muito pobres. Então é inconcebível um país com a riqueza que tem o Brasil, um país que tem uma indústria muito forte, que tem um agronegócio muito forte, permanecer entre os mais desiguais do mundo. Não só você fornecer renda para as famílias que estão em uma situação de maior vulnerabilidade, mas associar essa transferência de renda a ações muito importantes de saúde e de educação. Isso já está comprovado que isso tem um impacto enorme nas condições de vida das pessoas, né? Porque você não só aumenta a capacidade delas comprarem alimentos, mas você também associa ações muito importantes, né, ligadas à educação e saúde. O diretor do Programa Mundial de Alimentos lembra ainda que acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição até 2030 fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já não vamos conseguir chegar ao ano de 2030 com o mundo livre da fome, livre da insegurança alimentar e nutricional. Então é importante que os países do mundo e o Brasil comecem a fazer medidas paliativas para tentar acabar com a insegurança alimentar e nutricional atualmente. As previsões mostram que ainda vai ter por volta de 600 milhões de pessoas em situação de fome ainda em 2030. Ou seja, está previsto melhorar, mas mais longe de alcançar o objetivo fome zero. – 122 milhões de pessoas no mundo passam fome, segundo a ONU. E as consequências são graves, muitas vezes irreversíveis para adultos e crianças. É desesperador primeiro, mas é aumento de depressão das mães, desespero. Das crianças, desenvolvimento na escola, porque muitas vezes elas acham bom ir para a escola porque sabem que lá tem um lanche, 3 refeições ou até 2, então é um refúgio. Isso compromete gravemente o desenvolvimento das crianças, tanto o desenvolvimento físico, repercute no peso, na altura da criança, se você tem uma situação crônica, né, de insuficiência alimentar, repercute também em todo o sistema imunológico, ela está muito mais frágil, muito mais vulnerável à doença, mas também repercute no desenvolvimento cognitivo, em toda a esfera psíquica. Eu sempre digo, é muito mais importante, muito melhor para o país investir na prevenção à insegurança alimentar e nutricional, na prevenção da miséria, do que ter que arcar com os custos provenientes da miséria e da fome. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a insegurança alimentar. Vamos mostrar como políticas sociais são importantes no enfrentamento à fome. A gente volta já.
fome piorou nos últimos 3 anos, é o que aponta a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O país saiu do mapa da fome em 2014, com iniciativas de transferência de renda. Foi um marco histórico, mas voltou no ano passado e o cenário preocupa. 80% da fome está relacionada à questão de renda. E nós fomos exitosos, tanto que o Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome, né? E foi reconhecido isso pela FAO, pela ONU, e infelizmente ele retornou. Exatamente porque esses repasses, esses programas não foram mantidos, não persistiram, né, da forma como vinham sendo elaborados. Então é necessário retomar nesse momento emergencial esses repasses assistenciais. Ana Cristina Silva, 35 anos. Ela vive na cidade estrutural, a 15 minutos da esplanada dos ministérios. Mora nesta casa simples, com pouca estrutura, com o filho Fernando, de 12 anos. Apesar da dificuldade, hoje a realidade é bem melhor que o passado. Ana é ex-usuária de drogas, morava em São Paulo, na rua, pedindo ajuda de sinal em sinal, de porta em porta. A luta era pela própria sobrevivência. Passar fome é você não ter para comer, né? Você fica pedindo um e outro, se humilhando, entendeu? Se humilhando. Tipo assim, quando eu morava na rua em São Paulo, eu fui pedir uma comida no restaurante, aí o homem foi e falou assim, eu lhe dou a comida, se você lavar aquela louça ali tudo para mim. Hoje a situação só não é pior porque recebe do governo 3 auxílios que juntos chegam a R$ 500 por mês. Sem os benefícios, a prateleira com as verduras talvez estivesse vazia e não teria o cuscuz com ovo para o filho comer. Tinha vezes que meus filhos dormiam com fome. E hoje meus filhos não dormem com fome. Apesar da vida sofrida, Cristina divide o pouco que tem com quem também precisa. Ela criou o projeto Amor Mais Ação igual a Doação. Ela recebe alimentos, roupas e cobertores e distribui para as famílias em situação de vulnerabilidade social. E mesmo passando por tanta dificuldade, como é que você se sente ajudando tantas pessoas? Me faz muito bem. E eu não quero parar. Eu quero continuar. Por quê? Porque eu amo ajudar as pessoas. E a fome dói. E como é essa dor? É tipo assim, uma pessoa chegar de mim e pedir uma coisa e não ter. Igual uma amiga minha. Me pediu, eu tentar com o áudio dela aí. E na casa dela são 7 pessoas, né? 11 pessoas. Hoje eu não tenho nenhum arroz hoje para me comer. Aí eu fui falar assim, minha irmã, tu vê aqui que eu tenho, o que eu tenho eu divido. E eu divido. Eu peguei e mandei um arroz para ela, né? E 2 feijão e um óleo. Comida na mesa é dignidade. Aliás, mais do que isso, a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros o direito à alimentação. Lá no artigo 6º da Constituição Federal, nós temos a previsão do direito à alimentação que foi inserido em 2010 pela Emenda Constitucional número 64 na nossa Constituição, foi positivado como direito social, portanto é um direito fundamental e é um direito que consolida um direito da República Federativa, que está lá no artigo 1º, no inciso 3º da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana. A maioria das pessoas que passa fome no Brasil vive nos centros urbanos. Uma iniciativa que ajuda a combater a insegurança alimentar são os restaurantes populares, criados por estados e municípios como política pública de segurança alimentar e nutricional. O objetivo é ampliar a oferta de refeições saudáveis a preços acessíveis, principalmente à população de baixa renda. No Distrito Federal, o governo local criou em 2008 o programa Restaurante Comunitário, que oferece mais de 730 mil refeições por mês. A pessoa, então, ela chega na unidade, vai até o caixa para fazer a compra do cartão. Ela tem a opção de comprar para consumir na própria unidade ou levar a marmita para casa, lembrando que são até 2, né, por pessoa. Daí ela vai para a fila para poder adentrar o restaurante, passa pela rampa de distribuição. Lá, ela pega ou o prato para consumir no próprio restaurante ou a marmita. Os dois, ela vai direcionando o que ela quer ou não quer.
né, com o funcionário que vai servindo, e depois ela tem a opção de vir para o salão para poder consumir ou ir para casa. Aqui no Distrito Federal são 14 restaurantes comunitários. Nós estamos agora na cidade estrutural, que fica a mais ou menos 15 quilômetros da área central de Brasília. O café da manhã é servido a 50 centavos. Tem pão, às vezes queijo, presunto, pão de queijo, bolo e o café com leite. Já o almoço é cobrado um valor simbólico de R$1. É uma refeição completa e nutritiva. Arroz, feijão, macarrão, salada, uma fruta e um copo de suco, além da carne. Tudo pensado na segurança alimentar e nutricional. Muita gente só não está em situação de fome mesmo por causa de iniciativas como essa. É de extrema importância esses equipamentos, pois são através deles que é possível a gente conseguir garantir o acesso a uma refeição adequada e saudável para a população, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade social. As refeições são servidas de segunda a sábado e pessoas em situação de rua não pagam nada. É instituído por um decreto que eles têm gratuidade nos 14 restaurantes comunitários. Então eles podem pegar até 2 refeições dia, sendo almoço ou jantar naqueles que já têm isso implementado. Comida no prato é respeito, cidadania, um ato de amor. Não tem preço, né? Porque está saciando o que mais a gente está precisando matar, né? Que é a fome, né? E o acolhimento também que nós temos aqui. É uma oportunidade única para poder amenizar o sofrimento das pessoas, principalmente pessoas que estão em situação de rua, né? Imagina só você hoje, com R$1, você comer uma refeição tão maravilhosa como essa, né? Com 50 centavos você tomar um café maravilhoso. Com R$2 você leva 2 marmitas para casa. Então é a oportunidade de dar a essas pessoas que não têm condição nenhuma de ter alimento. Então eu vejo isso aqui como um projeto assertivo, né? Um projeto que está funcionando e, se possível for, que ampliasse mais e mais para que a sociedade veja que há chance, que há possibilidade de tirar pessoas de rua. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra outras iniciativas que ajudam a matar a fome de muita gente. Quer saber como? A gente volta já. Você já deve ter ouvido aquela expressão, somos o que comemos. Essa frase define a relação entre a alimentação e a nossa saúde física e mental. As escolhas alimentares trazem consequências para o nosso organismo, mas comer bem, de forma saudável, nem sempre está ao alcance de todos. A fome e a insegurança alimentar aumenta a violência. E essa violência também acaba superlotando a questão da saúde, né? Os hospitais públicos, né? Então, eu acho que uma forma da gente sobreviver e ter um país mais humano é investir na educação e garantir que nenhum brasileiro passe fome, né? Para o fundador da ONG, o combate à fome e à violência foi o que o motivou a criar o projeto social Os Pequenos Profetas. A fome, porque a fome, muitos acabam se prostituindo, cometendo atos infracionais para sobreviverem. E a violência, como eles estão invisíveis para o poder público, eles acabam sofrendo muita discriminação por viverem, né, nessa forma, né? Então, assim, eu sempre busquei alternativas de sobrevivência social através da alimentação. Tanto é que eu fiz toda a formação de gastronomia, né, com pós, no sentido de usar a gastronomia como uma ferramenta de transformação social. Demétrios e mais um grupo de voluntários atendem todo ano mais de 400 crianças e cerca de 1.200 famílias em situação de vulnerabilidade. São crianças que estão na rua, né? Recife é uma cidade que 60% da população moram em favelas, né? Então há um alto índice de desemprego e a escolaridade baixa. Violência também doméstica, violência dentro da família, e muitas dessas crianças acabam vindo para o centro da cidade como uma forma de sobrevivência. No centro eles precisam se drogar para aguentar a violência e muitas vezes cometer atos infracionais para sobreviver.
A ONG não oferece apenas a comida que mata a fome. Eles mostram e ensinam de onde vêm os alimentos. Construíram uma horta orgânica e comunitária em Recife para mostrar para a população que o acesso à alimentação saudável tem o poder de mudar vidas. Infelizmente, o nordestino, ele vê, por exemplo, salada, verdura, frutas, como uma alimentação para animais, né? Então, é toda uma reeducação alimentar que tem que ser feita, que é feito aqui no projeto, para que eles enxerguem a alimentação de uma outra forma. Até porque comer bem pode ser mais simples do que parece. E poder proporcionar isso para o outro é o combustível de todo esse trabalho. O mais interessante é empoderar essas pessoas, né, em alternativas de sobrevivência social através de uma boa alimentação. Então, isso é o de fato. As consequências a contribuição que todas as famílias dão à cidade do Recife em relação ao meio ambiente. Infelizmente, nós temos um grande problema do lixo, né? Mas, por outro lado, também, o lixo ele é fonte de renda. Tanto é que nós temos nossa cooperativa aqui que, através do lixo, ela produz renda para mulheres afrodescendentes. De Pernambuco para o Distrito Federal. Estamos na Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, a UNB, onde são feitas pesquisas na área da agricultura e doações para famílias vulneráveis de regiões periféricas do Distrito Federal. Essas pesquisas, elas produzem excedente de verduras, legumes, frutas, né? Que são as várias experiências que a universidade desenvolve nessa Fazenda Água Limpa. Então, é meio variável, né? Às vezes você tem uma variedade grande, às vezes nem tanto, mas o importante é que a gente consegue dar uma destinação social para essa produção. Aqui, o projeto Vida e Água para Aris, que significa áreas de relevante interesse social, também atua contra a insegurança alimentar. Uma área de relevante interesse ecológico com 4.500 hectares. De toda a extensão da fazenda, 50% são destinados à preservação. O restante, à prática de ensino, pesquisa e extensão. Além, claro, das doações, que acontecem desde 2018 e são feitas semanalmente. Tudo sob o guarda-chuva do diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. É uma ação que realmente vem a colaborar, né? Não só na alimentação de boa qualidade, nossos produtos aqui são livres de agrotóxicos, a gente não usa na batata doce, na banana, na mandioca, nenhum tipo de agrotóxico. Até porque é pesquisa, né? Pesquisa financiada por agência de fomento, né? Então, como o CNPq, como a FAPDF, tem nos auxiliado muito, além da Universidade de Brasília, tá? E a CAPES também. Hoje eu vim acompanhar a colheita de alguns alimentos que serão doados. Começamos pelo bananal e olha só quanta fartura! O professor José está ali, por perto, para auxiliar no que for preciso. Em poucos segundos, surge nosso primeiro cacho. As colheitas são feitas todas de forma manual, né? Sem necessidade de uso de equipamento de proteção individual, porque nós não trabalhamos com agrotóxicos nessas culturas que a gente faz doações, né? Então isso é importante, além de fornecer um alimento de boa qualidade, em termos nutricionais, também qualidade sanitária, né? Não tem nenhum resíduo de produto químico aqui nesses alimentos. Depois de fazer a contagem dos frutos, chegou o momento de levar todos esses alimentos até a creche, que fica 50 minutinhos aqui da fazenda de onde a gente está. Gente, só de banana deu mais de 1.800 frutos. A gente vai levar também uma caixa de mandioca e 2 de batata doce. Tudo pronto, hora de partir para a entrega. A creche que vai receber as doações de hoje se chama Guerreiros da Alegria e fica na Estrutural, região carente aqui do Distrito Federal. Carmélia é a fundadora dos Guerreiros da Alegria e atende 40 crianças em situação de vulnerabilidade.
mas cerca de 70 meninos e meninas passam aqui todos os dias para almoçar, já que em casa, muitas vezes, não tem o que comer. Quando eu fui vendo cada criança dessa na rua, descalço, sem fralda, nariz correndo, com fome, então vou fazer Guerreiros da Alegria. Então foi onde eu sou formada em pedagogia e fiz esse projeto para a comunidade. Sobre as doações, ela enche o peito para agradecer. Meus olhos brilham, mais do que o deles, porque eu tenho certeza que amanhã eu vou para o fogão mais Dona Matilde e aquela, fazer isso aí para eles tomarem café, às vezes para almoçar, lanchar. E então, são 5 refeições diárias. Então, eles necessitam de alimentação, e principalmente saudável e adequada. Quantos exemplos incríveis! Com pessoas assim, o mundo fica mais aconchegante. E você, já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!